Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Sobre modelos de risco individual e de risco coletivo, falaremos sobre os tópicos coeficiente de assimetria e cumulante e aproximações com assimetria. Bom, vamos começar com um exemplo de distribuição cuja a assimetria é bem explícita. Tá? Aqui nós temos a função de densidade de uma variável aleatória que chamamos de gama transladada. A gama transladada é essencialmente a gama como nós conhecemos, né, mais uma translação dada por esse parâmetro x0. Tá? Aqui nós vemos bem claramente que a sua função de densidade é assimétrica. Uma forma de a gente quantificar a assimetria de uma variável aleatória é através do coeficiente de assimetria, em inglês chamado skewness. Esse parâmetro ele é definido como o valor esperado da variável padronizada elevado ao cubo, que também pode ser reescrito como o desvio padrão elevado ao cubo, né, que está dividindo a variável centrada elevado ao cubo. Se esse parâmetro gama for estritamente positivo, a gente tem uma indicação de que a cauda para a direita é mais pesada, isto é, tem uma tendência a ocorrer valores altos da minha variável. Tal tipo de comportamento se apresenta com muita frequência no valor de um sinistro. Para calcular a variância e o terceiro momento da variável centrada, a gente pode usar a função que a gente chama de cumulante, dada pelo logaritmo da função geradora de momentos. Assim, dados as três primeiras derivadas da função cumulante no ponto t igual a zero, a gente obtém o seu valor esperado, a sua variância e o seu terceiro momento centrado. Note que, ao calcular o terceiro momento centrado e a variância, a gente pode obter o coeficiente de assimetria. Um exemplo clássico é quando a gente olha para o modelo de risco individual. Nesse caso, o desvio padrão é dado pela raiz de n, né, onde n é o número de apólices na carteira, vezes o desvio padrão de cada apólice. O cumulante também vai satisfazer essa propriedade de que ele pode ser escrito, né, como n vezes o cumulante, né, o terceiro cumulante da variável x. Portanto, o coeficiente de assimetria no modelo do risco individual pode ser escrito como o coeficiente de assimetria de cada apólice dividido pela raiz de n, né? Simplesmente, né, observando essa equação aqui. Outro exemplo é o caso do risco individual ser dado por uma binomial. Assim, cada x vai ser uma Bernoulli de parâmetro p, tá? Portanto, a função geradora de momentos é facilmente calculada, né, e dá 1 menos p vezes p, mais p vezes exponencial de t, né? Portanto, né, o cumulante vai ser o logaritmo disso. Tá? Quando eu faço a terceira derivada dessa função, né, eu obtenho essa função. Tá? E se p for estritamente menor do que meio, né, se eu tiver mais chances de ocorrer, o que acontece aqui? O cumulante, né, o terceiro cumulante, ele vai ser estritamente positivo e, né, o coeficiente de assimetria da Bernoulli, né, vai ser dado por essa fórmula aqui, né, 1 menos 2p dividido por raiz de p vezes 1 menos p. Bom,
Então, conhecendo o coeficiente de assimetria, a gente pode, de certa forma, melhorar a aproximação normal usando a aproximação pela gama transladada. Tá? Então, primeira etapa, né, para definir como é que essa aproximação vai ser feita, tá, é notar o seguinte, né, uma gama transladada é, por definição, tá, uma variável de forma que se eu subtrair, né, o valor de x0, eu obtenho exatamente uma gama de parâmetros alfa e beta. Né? Portanto, né, uma gama transladada não é nada mais do que uma gama de parâmetro alfa e beta mais o meu x0. Assim, né, o valor esperado da gama transladada é dada por x0 mais alfa dividido por beta. A variância da gama transladada ela não vai depender do x0 e vai ser dada pela, né, a variância de uma gama normal, que é gama dividido por beta ao quadrado. E o coeficiente de assimetria também não vai depender do x0 e vai ser dado por 2 dividido pela raiz de alfa. Então, como é que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer é o seguinte, né? Dado o meu S, aqui pode ser tanto no modelo individual quanto no modelo coletivo, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher, né, os parâmetros da minha gama transladada para aproximar o S, de forma que, né, o primeiro momento coincida, a variância coincida, e, além disso, o coeficiente de assimetria também coincida. Tá? O procedimento é similar com o que a gente faz no caso da aproximação normal. Só que na aproximação normal, a gente só olha para o primeiro momento e para a variância. Portanto, né, dado os parâmetros gama, mi e sigma da variável S, eu vou igualar isso à da variável dada pela gama transladada para obter quem vai ser o alfa em função do gama, quem vai ser o beta, que vai aparecer em função do gama e do sigma, e quem vai ser o x0 em função do mi, do sigma e do gama. Um exemplo de utilização, e para a gente também poder comparar as aproximações, é dado pelo seguinte. Suponha que tenhamos uma carteira com 1.000 seguros de vida no valor de 1, com validade de 1 ano, e probabilidade de morte nesse período de P, né, dada por P igual a 0,001. E eu posso me perguntar, quais as chances do sinistro agregado ser maior ou igual a 4? Esse exemplo, a gente pode usar, por exemplo, o programa R para calcular essa probabilidade de maneira exata. A gente também pode usar, né, aqui então eu usei o R, né, para calcular essa probabilidade, né, porque S vai ser uma binomial com parâmetro N igual a 1.000 e P igual a 0,001. Tá? Eu também posso usar a aproximação dada pela Poisson, que nesse caso aqui eu acho, né, não, a gente vai ver que é a melhor que tem, né, porque eu vou igualar o lambda igual a n vezes p. Note que aqui nesse caso n é muito grande e p é relativamente pequeno, então a aproximação da Poisson é muito boa. E você vê aqui, né, que de fato ela coincide, né, em até 4 casas decimais, né? Só difere que aqui é 3 e aqui é 9. Bom, aí vamos fazer aqui a aproximação normal, né? A aproximação normal, nesse caso, né, eu vou ter o mi aproximadamente 1, o sigma aproximadamente 1, e né, usando a correção de continuidade, o que eu obtenho é uma probabilidade de 0,0062, né, que está bem longe, né, do que a gente viu no caso da binomial, que é o exato, e no caso da Poisson, que é uma aproximação muito boa. Por outro lado, se a gente usa a aproximação pela gama transladada, a gente vai ter um gama aproximadamente igual a 1, tá? Com os mesmos mi e sigma. O alfa vai ser igual a 4, o beta igual a 2, né? E o x0 igual a menos 1. Assim, a probabilidade, né, que também usando a correção de continuidade, né, de o S ser maior ou igual a 3,5, eu posso aproximar isso pela probabilidade de uma gama de parâmetros 4 e 2, né, 4 e 2, deslocada de menos 1 ser maior ou igual que 3,5, e aí eu vou lá no R e também calculo essa probabilidade, e isso dá algo como 0,0212, que vocês podem ver que já está bem mais próximo, né, do 0,0189, que foi obtido no caso exato. Né, bem mais próximo comparado com a aproximação normal.
Bom, um outro tipo de aproximação que pode ser feita, né, levando em conta a assimetria é o que a gente conhece como aproximação normal power. Na aproximação normal power, introduzimos um termo na padronização de S que leva em consideração o coeficiente de assimetria do risco agregado. Assim, a gente vai, né, utilizar que para S maior ou igual que 1, a probabilidade da minha variável padronizada ser menor ou igual a S, tá, mais esse termo que leva em conta o coeficiente de assimetria, né, e o S elevado ao quadrado, que isso é aproximadamente a probabilidade de uma normal ser menor ou igual a S. De maneira equivalente, isso aqui é a mesma coisa que dizer, né, que para x maior ou igual que 1, a probabilidade, né, da minha variável padronizada ser menor ou igual a x é dada aproximadamente pela probabilidade de uma normal ser menor ou igual a y, aonde y é dado por essa fórmula aqui. Então, no mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, quando eu vou calcular, né, a probabilidade de S ser maior ou igual a 3,5 aqui, né, eu vou ter que isso vai ser, né, usando a normal power, aproximadamente a probabilidade de uma normal padrão ser maior ou igual que 2, né, aqui eu estou usando a fórmula do y, vai ser dada, né, por 0,0228. Né. E aqui você vê, né, que né, sem usar a assimetria, né, a probabilidade, usando a normal, né, dava um número bem distante de 0,0189. Né. Agora a gente já tem uma aproximação melhor. O cálculo do prêmio usando o princípio do percentil também pode ser feito, né, usando a aproximação normal power. Né, de forma que, se eu quero determinar P, né, em função do alfa, tá? Não confunda esse alfa aqui com o alfa da gama, tá bom? Aqui eu estou falando da aproximação normal power, e o meu alfa aqui, né, é um valor em geral entre 0 e 1 pequeno, né, 5%, 1%. Tá? Então, eu posso né, escrever, né, essa probabilidade, tá, dessa forma aqui, tá? Né, por quê? Porque aqui eu estou escrevendo exatamente no formato da aproximação pela normal power, tá? Com o coeficiente de assimetria gama. Tá? E aí, né, eu tenho que determinar, né, o P agora, né, também levando em conta o coeficiente de assimetria, tá? Né, além do Mi e do sigma. Tá? Então, você resolvendo essa equaçãozinha aqui, você vai ver que o P, né, tem que ser dado exatamente por isso daqui. Tá? Por Mi mais sigma. Tá? Aqui você vai ter né, o Z, o percentil Z de 1 menos alfa, tá? E agora você vai ter mais esse termo de correção aqui, devido à assimetria, né, que é dado por gama dividido por 6, vezes Z, 1 menos alfa quadrado menos 1.